Muito bom estarmos aqui mais uma vez estudando sobre a igreja. Hoje, nesta lição, nós vamos procurar terminar este grupo de lições em que nós estamos buscando entender as igrejas quanto aos seus tipos, que eu chamo de classificação de igrejas. Então, hoje, na lição 18, nós vamos fechar esse assunto. Nós já estamos terminando esse curso. Temos mais algumas lições, poucas lições, para nós estarmos tratando de assuntos da igreja. Em especial, eu quero começar a entrar nas próximas lições, mais especificamente, no tipo de igreja que a gente aqui na IBCL quer caminhar em direção dentro da Bíblia. Hoje nós vamos resolver esse entendimento, e eu já coloquei para você aqui um resumo do início dessa lição. As classificações que nós podemos criar sobre os tipos de igreja, elas são essencialmente a mesma coisa que a gente entender os possíveis modelos de igreja pelo qual nós podemos consistir as igrejas locais. Vamos lembrar que nós estamos falando de tipos, principalmente de tipos de igrejas, classificação de tipos de igrejas locais. Como nós já frisamos em lições passadas, quando você fala igreja, você pode estar querendo dizer a igreja como o corpo de Cristo, ou seja, o conjunto de todos os cristãos e cristãs, de todos os tempos e todos os lugares. Então, há momentos na Bíblia que, quando se fala de igreja, é isso que se quer dizer. Então, quando Jesus, lá em Mateus 18, ele menciona a primeira vez na Bíblia a palavra igreja, o conceito de igreja, é este sentido geral que ele está falando, quando ele disse: Tu és Pedro. Não é Mateus 18, desculpe. É Mateus 16, versículo 18, parte B. Sobre esta pedra, a pedra da fé, que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui Jesus tinha em mente a igreja universal, a igreja de todos os cristãos e cristãs de todos os tempos, em todos os lugares, o seu corpo. Quando Paulo fala que a igreja é o corpo de Cristo, ele está se referindo a essa igreja universal, essa igreja constituída de todos os cristãos e cristãs de todos os tempos e todos os lugares. Quando também a Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo, também a noiva de Cristo representa, é falado como a igreja universal. Também, quando Jesus fala em João 15, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos, a videira, ele como a videira e nós os ramos, ele está falando da igreja universal, essa igreja que Hebreus chama de assembleia, né? Universal assembleia, igreja dos primogênitos, ali também, e vários outros momentos na Bíblia, a palavra igreja significa essa igreja total, essa igreja universal. Ela é invisível para nós, só Deus a vê, só Deus a conhece, nós não a vemos nem a conhecemos, nós não conseguimos ver todos os cristãos e cristãs de todos os tempos e todos os lugares, por razões óbvias, não somos oniscientes, e também não seríamos capazes de discernir quem é verdadeiramente cristão, quem não é, só Deus sabe. Então, este é um modo. O outro modo é a igreja local, que é o que nós estamos aqui frisando muito. Esse estudo, a maior parte dele é sobre a igreja local. De vez em quando a gente trata da igreja universal, mas a maior parte dele é da igreja local. O que é uma igreja local? Aqui também modelo de igrejas locais. Aqui também. A igreja local existe na Bíblia também, como, por exemplo, as cartas apostólicas, as 21 cartas que tem no Novo Testamento endereçadas às igrejas. As 14 de Paulo, considerando Hebreus como vindo de Paulo, e as 7 dos outros apóstolos, são cartas às igrejas locais. Então, quando Paulo escreve a igreja de Roma, você vê na introdução, a carta aos Romanos,
né? Vamos ver aqui onde ele remete aí a sua carta à igreja de Roma. Versículo 7, Romanos 1, 7. Estou escrevendo essa carta a todos os amados de Deus que estais em Roma. Então ele está falando da igreja em Roma, aos romanos. Ele não escreveu a todos os romanos, obviamente. Ele escreveu só aos romanos que estavam na igreja de Roma. Então aqui é uma igreja local, né? 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, são cartas à igreja local de Corinto. Naquele tempo havia apenas uma igreja em cada cidade, se bem que em Roma mesmo, Paulo, ali no capítulo 16, ele começa a saudar igrejas que estão nas casas, né? Ele, por exemplo, no verso Romanos 16, 15, saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Então, ele está se referindo a um grupo caseiro, uma parte da igreja de Roma que se reunia na casa desses Filólogos, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e os demais irmãos, como uma igreja. No versículo 5, Romanos 16, 5, isso é mais explícito. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Casa de quem? De Priscila e Áquila. Então, existe uma igreja na casa de Priscila e Áquila já. A igreja de Roma era uma igreja geral da cidade de Roma, mas havia um grupo caseiro, uma pequena igreja que se reunia com Priscila e Áquila. E eles tinham comunhão com os outros grupos caseiros, né? Algo que a gente chama hoje de células ou coisa parecida, pequeno grupo. Então, já naquela época, já havia igrejas locais menores que a cidade toda. E não há nenhum problema em ter numa cidade várias e várias igrejas, não há nenhum problema biblicamente falando. Paulo finalmente, aqui no final de Romanos 16, aqui no verso 16 de Romanos 16, diz assim: saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo, todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Então ele está falando das igrejas locais, porque Jesus só tem uma igreja. Mas aqui ele fala que as várias igrejas de Cristo saúdam a igreja de Roma. Então ele está falando da igreja local, obviamente. A igreja local de Roma é saudada pelas igrejas locais de outras cidades e regiões. Então esse é o segundo sentido, e você tem que ver pelo contexto se está se falando da igreja universal ou da igreja local. Então aqui nós vamos agora falar disso. Quando você fala de classificação de tipos de igreja, você está falando de modelos de igrejas. E existem dois grandes grupos aqui, os modelos bons e os modelos ruins, né? Eu poderia dizer que o modelo bom de igreja, ele poderia ser chamado um modelo cristocêntrico e um modelo antropocêntrico. Poderia resumir assim: todo modelo em que Cristo está no centro é bom, todo modelo em que o homem está no centro é ruim. Poderia fazer esse resumo. Eu também poderia dizer que todo modelo que é 100% aderente à Bíblia é bom, o modelo que sai fora da Bíblia em alguns pontos é ruim. Poderia fazer essas correspondências. A bondade ou ruindade do modelo, ela é função, vamos pegar esse tampinho aqui de pincel, que precisa. Basicamente, essa parte aqui, se o modelo é bom ou ruim, tem muito a ver com a inteligência das pessoas. A inteligência das pessoas. Então, se as pessoas são inteligentes o bastante para ver na Bíblia qual é um bom modelo, eles podem criar então um bom modelo, porque são inteligentes o bastante para ver como que a Bíblia ensina. Né? Depende um pouco do caráter também, mas eu não vou frisar tanto o caráter, porque a pessoa pode ser mal intencionada, né? Ele pode criar um modelo ruim, antropocêntrico, porque ele vai ganhar dinheiro naquele modelo, né? Ele está fundando uma igreja antropocêntrica, porque a igreja antropocêntrica ela vai chegar no dinheiro sempre. O líder e os líderes sempre vão fazer da piedade fonte de lucro, e o objetivo final é enriquecimento de um grupo de pessoas sobre ali pessoas incautas, ingênuas, ou mesmo pessoas que também estão querendo fazer troca com Deus, barganha com Deus. Mas eu vou tirar o caráter fora disso e vou falar mais de inteligência.
Porém, quando você vai aqui para o que se segue, modelos bons de igreja podem se manter bons ou podem deteriorar-se. Então, um modelo pode ser bom, o modelo é bom, uma igreja bíblica, uma igreja cristocêntrica, mas pode estragar-se ou pode se manter bom. Então, uma igreja de bom modelo pode se manter boa igreja, ou uma igreja de bom modelo pode se deteriorar. O modelo continua bom, mas a prática do modelo é ruim. Da mesma forma, igrejas de modelo ruim podem continuar ruins, ou podem ser corrigidas, ou reformadas, ou consertadas, ou melhoradas. Já essa parte vai se manter boa, deteriorar-se, ou vai se continuar ruim ou melhorar, já não depende da inteligência, que depende, eu vou dizer, do caráter das pessoas. Caráter. Ou, que seria a mesma coisa, das atitudes das pessoas, que depende da inteligência, que da atitude ou do caráter. Você pode estar numa igreja boa, de modelo bom, e as pessoas foram inteligentes para criar um bom modelo, bíblico, cristocêntrico, e foram também boas de caráter e de atitude, de coração correto, para manterem aquele modelo bom. Isso aqui, obviamente, é o melhor mundo que existe, né? É o que a gente deveria estar. Isso aqui é Jerusalém. Isto é Jerusalém. Você pode estar numa igreja boa, de modelo bom, que se deteriora. Isso aqui é uma igreja, esse caminho aqui, um modelo bom que se deteriora, seria o caminho de Jerusalém se corrompendo para se tornar Babilônia. Uma igreja de modelo ruim, que continua ruim, isso é Babilônia. Isso é Babilônia. Isso é Babilônia. Vamos lembrar que Babilônia é uma figura bíblica de uma igreja falsa, de uma igreja corrompida. E uma igreja de modelo ruim que está sendo corrigida é uma Babilônia se tornando Jerusalém. Então nós temos aqui Jerusalém, que pode se manter Jerusalém, ou ela pode estar se corrompendo para se tornar Babilônia, porque no final das contas, se continuar se deteriorando, o mesmo modelo sendo bom se ajunta aqui. Ou temos uma Babilônia que está sendo corrigida, porque o caráter das pessoas ali é correto, que vai finalmente, se continuar num processo de correção e melhoria, vai se tornar Jerusalém. Porque as pessoas vão corrigir, inclusive, o modelo. Na verdade, eles vão pular daqui para cá. Muito bem. Eu vou dar um exemplo aqui. Vou tomar aqui o exemplo de um modelo bom, o modelo de uma igreja baseada em discipulado. Então isso aqui é um modelo bom, uma igreja baseada em discipulado. Não vou dizer que uma igreja baseada em programa é modelo ruim, não vou dizer isso, porque eu não considero que uma igreja baseada em programa é uma igreja herética, ou uma igreja antropocêntrica. Não considero isso. O modelo IBD versus IBP, igreja baseada em discipulado versus igreja baseada em programa, você pode ver na lição passada que nós falamos disso, não é um corte exatamente dentro de Babilônia versus Jerusalém, ou de igreja bíblica versus não bíblica, ou de cristocêntrica versus antropocêntrica, não. Mas com certeza uma igreja baseada em discipulado é um modelo bom, com certeza. Com certeza eu posso colocar IBD, igreja baseada em discipulado, aqui, vou colocar em azul para não dar a impressão que são sinônimos, né? Que só IBD que é uma igreja boa, de modelo bom, não quero dar essa impressão. Então eu vou colocar aqui IBD como um modelo bom. Porém, ela pode se deteriorar. Uma das maneiras de deteriorar é a formação de castas dentro da igreja, de um clero e leigos.
Essa primeira deterioração foi produzida dentro do catolicismo, né? Foi, inclusive, uma das razões da grande desfraternização das igrejas lá pelo ano 250. Como nós já estudamos em lições passadas, a Igreja Católica começou a ser formada aproximadamente no ano 250, quando duas heresias foram aceitas por uma parte das igrejas locais que existiam no mundo naquela época. Primeira heresia, regeneração batismal, que levava ao batismo infantil, e o consequente batismo e admissão na igreja de pessoas não convertidas, não nascidas de novo. E também, a segunda heresia que foi aceita era a primazia, a preeminência do presbítero monárquico, que levou à formação dos bispos, como nós conhecemos hoje, né, que são hierarquias superiores de pastores, né, que comandam outros pastores e são maiores que outros pastores, no sentido mesmo de unção divina, de intimidade com Deus, e assim vai, né? A ideia é que o bispo era o campeão da fé, mais que os outros, portanto ele era superior em tudo. E essa segunda heresia, ela criou o sistema clero-leigos, que é hoje completamente consolidado na Igreja Católica, né? A tal ponto que alguns teólogos católicos vão confessar que a Igreja Católica de verdade é só o clero. Os leigos não são de fato a igreja, né? Não são de fato a igreja. Então, alguns teólogos católicos advogam de uma maneira coerente até, coerente do jeito errado, mas dentro do erro está coerente. Se existe a premissa de que existe clero leigos, e o clero é o conjunto das pessoas que são sacerdotes e os outros não são, portanto, podem se aproximar de Deus, podem conhecer a Deus intimamente, recebem a revelação de Deus, recebem a autoridade divina, aquela unção prometida em Atos 1:8 está sobre eles, e assim vai. Então, eles é que são a igreja de verdade, porque o resto, os leigos, são um gado que serve nem sei para quê, mas é gado. Enquanto o clero é que de fato é a igreja. Certa vez eu ouvi também isso de um bispo de uma igreja neopentecostal. Ele falou explicitamente isso, eu estava presente, e ele disse isso, que na igreja que ele era o bispo primaz, né, o principal bispo, líder de uma hierarquia de bispos, que chegava a pastores e depois a igreja. Tanto é que a igreja era chamada, os que não eram pastores e não eram diáconos e não eram líderes da igreja, eram chamados de povo. O povo isso, o povo aquilo outro. Bem próprio da Igreja Católica isso. O povo, o povo, o povo. E ele falou explicitamente o seguinte: a igreja é só os bispos, os pastores, os líderes, os diáconos. O povo não é a igreja. E ele não continuou desenvolvendo, mas eu conheço bem essa denominação, essa igreja, essa rede de igrejas que eu estou mencionando. E ele quis dizer mais ou menos o seguinte: o povo é só para dar dízimo e oferta para a gente poder fazer os nossos projetos. A gente vai ter que usar o povo como gado. E isto é tão verdade que essa denominação que eu estou me referindo, esse grupo de igrejas que eu estou me referindo, não tem rol de membros. Eles não sabem quem é membro e quem não é membro. Eles sabem quem é bispo, quem é pastor, quem é diácono, quem é líder, mas não sabem quem é membro. Porque, na verdade, eles não têm o conceito de membro. Porque, biblicamente, não existe clero leigos. Todos os membros são iguais. Todos são sacerdotes. É um dos nossos 9 princípios. E essa degeneração, essa deterioração, que é a formação do sistema clerical, é uma degeneração possível em igreja baseada em discipulado. Principalmente se ela tornou praticamente obrigatória e compulsória que todo membro da igreja deva estar em célula, ou liderando ou participando. Porque aqueles que não estiverem em célula, liderando ou participando, serão considerados membros de segunda categoria. Mesmo que isso não esteja escrito em lugar nenhum, mesmo que isso nunca seja falado, na prática, serão membros de segunda categoria. Então nós vamos ter a formação de um sistema clero-leigos, como deterioração possível no modelo IBD, que é um ótimo modelo, na minha opinião, o melhor que existe. É o modelo de Jerusalém. Só que mesmo um modelo bom pode se degenerar, porque as pessoas podem, dentro de si, né, por causa de caráter e atitudes, levarem a um sistema
corrompido e deteriorado, degenerado, clerical. Isso poderia acontecer também numa IBP, vamos colocar aqui uma IBP típica, que também é um bom modelo se tiver sendo capaz de criar discípulos, né? Eu já dei o exemplo da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus não tem um conceito de células, nem um conceito de discipulado explícito, mas eles fazem pequenos grupos através de congregações nos bairros, na zona rural. Então eles têm um modelo de discipulado, sim, só que não é célula, é congregação, mas que funciona muito bem. Ninguém pode dizer que a Assembleia de Deus não é uma boa igreja. A Assembleia de Deus no Brasil, Missões especificamente, é uma boa igreja. Mesmo sendo um modelo bom, ela pode se deteriorar. Por exemplo, no mesmo caso, a formação de um sistema clerical dentro da Assembleia de Deus. Como isso seria formado? Se dentro de uma igreja IBP, que funciona bem, um bom modelo, se estabelecer que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda experiência cristã, separada da conversão, e o batismo com o Espírito Santo em Atos 1:8, ele é obtido posteriormente pelo esforço e pela busca, e a evidência desse batismo é o dom de línguas, ou seja, se fala em línguas, recebeu o batismo com o Espírito Santo de Atos 1:8, se não fala em línguas, não recebeu o batismo com o Espírito Santo de Atos 1:8. Vamos abrir a Bíblia em Atos 1:8. Lá em Atos 1:8 você tem aí, né, a promessa que Jesus fez do recebimento do Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Implicitamente na promessa de Jesus está a afirmação de que eu e você não podemos ser testemunhas dele, portanto não podemos ser cristãos, portanto não podemos ser ministros do Evangelho, portanto não somos sacerdotes plenos na nova aliança, se nós não tivermos esse batismo de poder. E se você ajunta essa ideia, que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda experiência, não acontece junto com a conversão, acontece depois, ou não acontece nunca, mesmo a pessoa convertida pode nunca receber esse batismo, e portanto ele nunca será, é convertido, aceitou Jesus de verdade, nasceu de novo, é salvo, mas nunca poderá ser testemunha de Jesus. É um crente fraco, é um crente que não consegue evangelizar, é um crente que não consegue aconselhar, não consegue pastorear, não consegue administrar a igreja, não consegue desenvolver nenhum dos ministérios de Efésios 4, por exemplo, e também outros lá da lista de Romanos. E se você ajunta essa ideia com a ideia de que a pessoa, para ser atestado que ela teve o batismo com o Espírito Santo de Atos 1:8, como segunda experiência, ou não, nem precisa ser uma segunda, mas normalmente eles ajuntam essas duas ideias, tem que ser evidenciado só pelo dom de línguas, então você inevitavelmente vai criar na igreja duas categorias de cristãos. Da prateleira de cima, aqueles que falam em línguas, portanto são crentes plenos, são reconhecidos, são honrados, podem assumir cargos na igreja, podem assumir ministérios, as pessoas olham para ele ou para ela com olhos assim, nossa, essa irmã é cheio da unção, nossa, eu vou confiar no que ele fala, eu vou receber a ministração dele. E a prateleira de baixo, aqueles que não oram em línguas, estão na prateleira de baixo, coitadinho dele, coitadinho dela, fica sentadinho no banco, você serve só para dar dízimo e oferta e fazer volume na igreja, tá? Porque você não serve para mais nada. Você está salvo, tá bom, não duvido da sua fé de salvação, sua conversão, seu novo nascimento, não duvido, mas você não pode evangelizar, você não pode ensinar, você não pode fazer nada de linha de frente. O máximo talvez ser um auxiliar apagado, que não está na linha de frente. Você criou na igreja um sistema clerical, está criado. Você degenerou um modelo bom para uma prática ruim. Ali em Apocalipse, em Pérgamo e em Tiatira, havia aqueles que ensinavam doutrinas dos nicolaítas. Nós não sabemos exatamente que doutrina é essa, porque não há nenhuma informação adicional. Porém, há uma corrente de estudiosos da Bíblia que, baseado em indícios vários, entendem que essa doutrina bem poderia ser
o início da doutrina do sistema clerical. A doutrina dos nicolaítas bem pode ser a doutrina que diz que numa igreja há dois tipos de membros, os membros da prateleira de cima e os membros da prateleira de baixo. E o critério para colocar um membro na prateleira de cima ou na prateleira de baixo pode ser qualquer um. Pode ser o dom de línguas, pode ser ter célula ou não ter célula, e pode ser outros também. No caso da Igreja Católica, quem faz seminário não faz seminário, e assim vai. Quem faz os votos lá, né, clericais não faz, e assim vai. Então, de qualquer maneira, é uma deterioração. De qualquer maneira, é uma deterioração. Então, isso é muito importante entender, né, e a Bíblia diz, inclusive, que Jesus odiava a doutrina dos nicolaítas, né? Odiava. Tem em Éfeso também, né? Acho que eu falei errado. Vamos voltar lá para não termos uma fala imprecisa. Na verdade, começou em Éfeso, né? Me parece que começou em Éfeso, já tinha. Né? Isso. Versículo 6 do capítulo 2 de Apocalipse. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Né? Deixa eu ver se Pérgamo tinha. Sim, Pérgamo também tinha. Apocalipse 3,15. Outrossim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas, que Jesus odeia. Portanto, arrepende, ou seja, tira essa doutrina daí. Tiatira tinha? Tiatira eu não me lembro se Tiatira tinha nicolaítas lá. Não importa muito. Éfeso e Pérgamo tinham. Parece que Tiatira não está explícito que tinha. O problema de Tiatira era Jezabel e seus filhos. Ok. Então, nós vemos aí que essa doutrina, mesmo se não for verdade, mesmo se a doutrina dos nicolaítas não for a formação do sistema clerical, não importa. É errado, completamente errado, porque a gente tem inúmeros textos da Bíblia que dizem que nós todos somos sacerdotes, né? Pedro, por exemplo, lá na sua primeira carta, quando ele se refere à igreja, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vós, porém, todos os cristãos, Pedro está falando de todos os cristãos, sois raça eleita, sacerdócio real, ou em outra versão, reino de sacerdotes, ou seja, vocês todos são um só reino de sacerdotes, ou seja, todos são sacerdotes. E tem muitos mais textos bíblicos que a gente pode usar para dizer isso. Todos nós somos sacerdotes diante de Deus. Todos nós podemos entrar no Santo dos Santos a qualquer momento, sem necessidade de nenhuma outra figura humana para nos ajudar, né? Nenhuma outra figura humana. Todos nós somos sacerdotes, Jesus sendo nosso sumo sacerdote. Então, com isso, nós estamos tendo esse entendimento. Agora eu quero finalizar essa lição entrando na questão da unidade do amor. Isso é absolutamente importante, porque resume o que é um coração correto, um caráter correto, uma atitude correta. Vamos ver na nossa Bíblia, em Romanos 15:7. Romanos 15:7. Uma palavra aí dada pelo apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo à igreja de Roma, que serve para todos nós. Romanos 15:7. Está escrito: portanto, acolhei-vos uns aos outros. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Versículo anterior 6, Paulo está falando assim: para que concordemente a uma só voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, na verdade, aí está desenvolvendo aí ideias que começaram lá no capítulo 14, né, versículo 1, sobre a gente não ficar julgando um ao outro, falando mal um do outro, discutindo um com o outro, criticando um com o outro. Paulo está falando assim, olha, mantenham-se unidos. E aí ele fecha essa argumentação, ou faz uma espécie de conclusão dessa argumentação, dizendo assim, portanto, ou seja, em função de tudo isso que eu falei, expus para vocês, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para que vivamos, experimentemos e usufruamos da glória de Deus, da presença de Deus na nossa vida. Então, o Espírito Santo está falando assim,
vocês têm que aceitar um ao outro, acolher um ao outro, abrigar um ao outro, gostar um do outro, receber um ao outro, e não ficar criando caso um com o outro, criticando um ao outro, repelindo um ao outro, falando mal um do outro, julgando um ao outro. Isso é extremamente importante. Observe o que está escrito em João 13, capítulo 13 de João, verso 12. João 13 já faz parte da última ceia, né? Da última ceia pascal, primeira ceia cristã, no momento em que Jesus transforma a ceia pascal na ceia cristã, a ceia judaica na ceia cristã. Então começa aí no capítulo 13, vai até o 17, 13, 14, 15, 16, 17 são os capítulos de João que falam como que foi a última ceia pascal, né, a ceia dos judeus, e foi a primeira ceia cristã. E aí nesse momento, Jesus no versículo 12 fala assim: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade eu vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Então, o lava-pés ali, Jesus lavou os pés dos discípulos, foi um ensino de Jesus de como a gente se acolhe uns aos outros. Porque lavar os pés significa que nós somos humildes com o irmão. Eu sirvo ao irmão, porque lavar os pés é uma atitude de servo. Só os servos faziam isso, né? Só os servos lavavam os pés dos outros, né? O Senhor não lavava pés dos outros. E Jesus aqui, o Senhor, o maior de todos os senhores, o Senhor dos senhores, Ele lavou os pés. Então Ele disse: vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Eu sou o Senhor, e eu sou o mestre, e sou mesmo. E eu que sou o Senhor e mestre, estou fazendo, para exemplo de vocês, façam isso uns com os outros. Isso é o acolhimento mútuo. E Ele ainda fala o seguinte: eu estou falando isso, nem tanto por causa de vocês, 11, porque eu conheço vocês. E vocês 11 nem precisavam muito estar ouvindo isso, eu nem precisava muito lavar os pés de vocês. Eu estou fazendo isso por causa de um só. O nome dele, ele não falou o nome, né, mas a gente sabe quem é, o nome dele é Judas, porque ele sabia que Judas não tinha esse coração. Judas tinha um coração de crítica, de maledicência, de rebeldia, de deslealdade. Então ele estava falando ali para tentar recuperar Judas, mas não resolveu. Judas não aceitou ser recuperado, foi o desleal mor. E nós sabemos a história: o traidor, aquele que levantou contra Jesus o seu calcanhar, quer dizer, aquele que comia comigo no prato, ou seja, uma pessoa que eu investi na vida dele, uma pessoa que eu ajudei, ele foi ingrato e desleal e traidor comigo. Se ele tivesse o coração de lavar os pés, de acolher uns aos outros, ele não teria praticado isso. Nós vemos também a questão do acolhimento, então, como algo fundamental, e o acolhimento, ele pode ser trabalhado sob dois aspectos. Então, o que significa na prática que a gente se acolhe uns aos outros? Significa duas atitudes. Então, para que a gente não deteriore um bom modelo de igreja, para que a gente faça, por exemplo, do modelo IBD um bom modelo, ou mesmo do IBP um bom modelo, não importa, se a gente tiver um bom modelo de igreja bíblica, cristocêntrica, IBD ou IBP, para a gente mantê-la como tal, eu vou resumir aqui o que seria na prática esse acolhimento mútuo. O que é o acolhimento mútuo? Acolhei-vos uns aos outros. Veja que Paulo está falando. Um acolhe o outro acolhe um. Ele pode ser entendido sob dois aspectos. O aspecto da unidade da igreja e o aspecto do amor. Porque se quebrar a unidade, quebra o acolhimento mútuo. Se quebrar o amor, quebra também o acolhimento mútuo. Não adianta a gente ser unido sem amor ou amor sem unido. Eu amo o irmão, mas eu sou desunido com ele. Está fora. Eu sou unido com meu irmão, mas eu não amo ele. Está fora também. Nós temos que ser unidos em amor. Então aqui vamos colocar os versículos, né? Romanos 15, 7. João 13, de 12 a 18.
Podíamos falar muitos outros versículos sobre esse acolhimento mútuo. Nós vamos falar sobre esses dois. E a unidade da igreja? Vamos ver em João 17, 21. Dentro da ceia também. Oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus. Jesus orando ao Pai, dizendo assim, vou começar no 20. Não rogo somente por esses discípulos de agora. Não rogo só por esses 12 que estão comigo agora, Senhor, meu Deus e Pai. Mas também rogo e oro e peço por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Ou seja, está orando por mim e por você, inclusive. 2000 anos depois, ele já orou por mim e por você, por nós. Discípulos que vieram depois, nesses 2000 anos, toda a igreja. Versículo 21. A fim, Deus, eu estou pedindo, meu Pai, pedindo por eles, a fim, para que eles todos sejam sejam unidos. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que interessante. A unidade, ela existe para que o mundo creia que Jesus é o Cristo de Deus. O Senhor e Salvador, único e suficiente. O Filho do Deus vivo. O Rei dos reis e o Senhor dos senhores. A brilhante estrela da manhã, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, o lírio dos vales, o sol nascente das alturas, o único caminho, verdade e vida, e tudo mais que você pensar. Ou seja, Jesus diz o seguinte, se vocês não forem unidos, minha igreja, se vocês não forem unidos, vocês podem esguelar de pregar o Evangelho, podem entrar em todas as televisões, YouTube, Instagram, Facebook, podem ficar evangelizando nas praças, nos hospitais, de 2 em 2 nas casas, distribuindo folheto. Façam o que vocês quiserem, o evangelismo de vocês será um fracasso total. Porque o que evangeliza de verdade o mundo é a unidade de vocês. O mundo precisa ver que vocês são unidos. O mundo precisa ver que vocês são unidos. Por isso, quando tem desunião na igreja, essas pessoas que estão desunindo a igreja, que estão destruindo a unidade da igreja, pelo seu ego, pela sua vaidade, pela sua soberba, pelos seus egoísmos, egocentrismos, pelos seus interesses pessoais, ganâncias, ou seja, pela sua maldade de coração, elas estão destruindo a possibilidade do mundo ser evangelizado. Essas pessoas são terríveis. São igual ao diabo, são filhas do diabo. E veja bem, Deus ouviu essa oração? Como é que Deus respondeu essa oração para Jesus? A resposta está lá em Atos. Deus ouviu essa oração, claro. Só existe uma oração de Jesus que Deus não ouviu. Você sabe qual é? Na descrição desse vídeo eu vou colocar qual é a única oração que Jesus fez que Deus não ouviu. Única, só tem uma. Deus não ouviu 100% das orações de Jesus. Deus ouviu quase 100%. Só tem uma oração que ele fez que Deus não ouviu. Todas as outras, Deus ouviu. Em determinado momento, Jesus disse assim para o Pai, eu sei que sempre tu me ouves. Na verdade, ele sabia que só tinha uma exceção. Mas ele aceitou essa exceção. Pensa aí. Depois, na descrição do vídeo, eu coloco qual é essa única oração que Deus não ouviu de Jesus. Vá na sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, verso 3. Efésios 4, 3. Como é que está na sua Bíblia aí? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade da igreja que o Espírito Santo criou no vínculo da paz. Então Deus falou, vou criar unidade na igreja. E ele encarregou o Espírito Santo
de criar essa unidade. Então a unidade da igreja já está criada pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo de Deus. Já está criada. Então quando você entra numa igreja, você não precisa criar unidade nenhuma ali, o pastor não precisa criar unidade. Os pastores não precisam criar unidade, os presbíteros não precisam criar unidade, os diáconos não precisam criar unidade, os líderes da igreja não precisam criar unidade, os líderes de ministério não precisam criar unidade, os líderes de célula não precisam criar unidade. Ninguém precisa criar unidade, o membro não precisa criar unidade. Você não pode entrar na igreja, essa igreja desunida, eu vou criar unidade aqui. Isso é bobagem, isso não existe, o homem não tem esse poder. Não foi ao homem que Deus encarregou disso. A criação da unidade da igreja, no vínculo da paz, foi uma tarefa dada pelo Pai ao Espírito Santo, e o Espírito Santo é excelente. Ele é igual aquele militar que fala, missão dada é missão cumprida. Ele já fez, a unidade da igreja já está criada pelo Espírito Santo. Qual a minha função e a sua função? Preservá-la. Preservá-la. Ou seja, eu e você temos que nos esforçar o tempo todo para a gente não destruir a unidade da igreja que já existe, criada pelo próprio Deus. O próprio Espírito Santo é que cria a unidade na igreja. Não é um produto humano. Eu e você, nós temos que tomar cuidado para a gente não atrapalhar a obra que o Espírito Santo já fez. Percebe? Isso é muito forte, muito importante entender isso. Depois nós voltamos nisso. Vamos falar do amor. Vamos falar do amor. João 13, 35. Dentro da ceia também. Jesus em João 13, 35, ele faz aí uma mudança radical, né, na lei de Moisés. Ele diz assim, novo mandamento vos dou. Vamos pôr o 34 também. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos ameis. Como eu vos amei. Que também, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, o amor é necessário para que o mundo venha para a igreja. Percebe que aqui está completo e perfeito? Como a Bíblia é perfeita, 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 perfeita. A nossa unidade faz o mundo crer em Jesus. E o nosso amor faz o mundo vir para a igreja. Percebe a diferença? Quando o mundo vê a gente unido, não, aquele povo é unido. Eles não têm briga entre eles, não fica lá um querendo ser maior que o outro, um com invejinha do outro, um com crítica e maledicência um do outro. Eles não ficam falando mal um do outro, eles não ficam sabotando uns aos outros. Tem uma convocação, o pessoal está junto, não fica lá um reclamando, xingando, falando mal. Não tem isso, eles são um povo unido. O mundo então vai crer, não, Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador dos homens. Eu quero Jesus. Mas não basta isso, porque a pessoa pode se converter e ficar no mundo. Não, aceitei Jesus. Mas ser um desigrejado, não crescer na fé, não desenvolver a salvação, não passar pelo batismo, não praticar a ceia, não receber a instrução da palavra, não exercitar a fé em comunidade. Ou seja, não vai crescer na fé, talvez nem salvo seja. Então é necessário o complemento do amor. Porque o mundo só vai vir para a igreja, o mundo convertido, vamos dizer assim, só vai vir para a igreja se eles verem que a igreja tem amor. Então, aqui está o sucesso do evangelismo, unidade e amor. Por isso que eu fico muito preocupado. Por exemplo, hoje nós estamos com essa ideia da IBD, né? Igreja Baseada em Discípulos. E a gente pode entrar de cabeça nisso e vamos dizer que a gente esteja aí, vários irmãos e irmãs, querendo fazer célula, querendo trabalhar com pequenos grupos e depois também fazer um discipulado em GDs bem feito. Mas a gente aqui dentro não tem nem unidade nem amor, ou não tem um dos dois. Não tem unidade, não tem amor. A gente acha que o método por si mesmo vai dar sucesso. É uma tolice, uma insensatez. O simples fato da gente ter células funcionando não garante o sucesso da igreja. O método da célula, ou de GDs, que é o discipulado,
ou qualquer outro modelo, um modelo que venha da Colômbia, que inclui aí o grupo dos 12, e outras atitudes mais ali, como algumas diferenciações de modelos de célula, né? Nem todos são iguais. Então, não importa qual modelo, se é o da Colômbia, se é o da Batista Central de Belo Horizonte, se é outro modelo, isso aqui, se não existir, é uma completa perda de tempo, é uma tolice. Nós estamos sendo tolos. Ao passo que, se isso aqui existir, não precisa nem de ser célula. A célula vai tornar mais eficaz, mais eficiente o processo de evangelismo. O ideal seria juntar isso aqui com pequenos grupos, porque tem um poder maior de capilaridade e vence preconceitos e torna mais eficiente o pastoreamento, uma série de benefícios. O melhor mundo que existe é unidade e amor numa igreja IBD. Mas se eu tiver unidade e amor numa IBP, numa Assembleia de Deus Missões, numa presbiteriana, numa metodista, numa batista tradicional, se eu tiver unidade e amor, elas vão crescer muito também. Muito também. Sem pequenos grupos. Ou pequenos grupos de alguma outra forma, como na Assembleia, congregações. A Batista também se usa congregações. São pequenos grupos também. Não é uma IBC, uma igreja baseada em células, mas por causa da unidade e do amor, elas vão crescer muito. Muito, muito, muito. Poderíamos colocar aqui 1 Coríntios 13, né? E tantos outros versos da Bíblia sobre o amor. Nem vou colocar, porque são tantos e tantos e tantos que... muitos e muitos e muitos. Com isso, então, nós fechamos esse estudo e espero que tenha sido muito bom para você. Que Deus te abençoe e te guarde.